Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio ou mais um vídeo do Então Só Ouvindo. Esse vídeo será mais um da série Andei Ouvindo. Se você caiu de paraquedas aqui, o Andei Ouvindo é uma série mensal em que eu sempre faço um apanhado do que eu ouvi no mês anterior. Então estamos na 7ª edição do Andei Ouvindo, em que eu vou falar das minhas audições de julho. Como sempre, eu separo primeiro nos lançamentos do mês e depois eu falo de coisas aleatórias que eu andei ouvindo. Então vamos para o lançamento. Já adianto que esse vídeo vai ficar grande, que são muitas coisas que eu quero falar hoje. Então vamos aos lançamentos. O primeiro deles é esse álbum novo do grupo sueco Sweet Teeth. Esse belo título, inclusive, de álbum, The Void That Eats the Heart. Eu não lembro agora se esse é o terceiro ou quarto álbum da banda, eu suspeito que seja o terceiro. O som deles, coloquei aqui uma mistura de punk rock com rock alternativo, mas a melhor referência para o som do Sweet Teeth, sem dúvida, é falar no Bop Mode, que com certeza é a maior influência que esses suecos tiveram para fazer o som deles. Se você gosta então de qualquer coisa que o Bop Mode fez, Sugar principalmente, mas o Husker Du nos seus dias mais melódicos, ou a carreira solo dele, você com certeza vai curtir o Sweet Teeth, porque é o mesmo estilo de som, assim, eles copiaram uma palavra forte que soa mal, mas eles são muito influenciados pelo som que o Bob Mould ajudou a criar, esse tipo de rock alternativo com tendências punks. A guitarra com muito fuzz, aquele vocal meio um pouco enterrado no meio da guitarra, e a própria voz do cantor do Sweet Teeth lembra o Bob Mould, digamos que é uma versão um pouco mais rouca do Bob Mould. Então, se você gosta desse gênio do rock alternativo, que é o Bob Mould, você com certeza irá gostar do som do Sweet Teeth. O álbum ele é bem linear, assim, eu gosto muito de Turn Off the Light, tem um refrão legal, e Broken Hearted Fool tem um tecladinho bem legal, assim, que dá um climazinho de power pop bacana pra música. Então é aquele som grudento, sentimental, meio melancólico, que pelo menos sempre derrete meu coração, pelo menos falando de mim, né. O segundo lançamento é o álbum A Monkey Could Do That, do grupo inglês The King Blues. É uma banda relativamente veterana da Inglaterra, mas eu só fui descobri-los agora com esse álbum aqui. É um álbum de 24 músicas, mais de 1 hora de duração, e é um álbum de punk rock. Eles lançaram esse álbum aos poucos, a cada semana ou a cada 2 semanas, não tenho certeza, eles foram lançando 4 músicas desse álbum em EPs. E aí no final de julho que eles finalizaram o lançamento completo do A Monkey Could Do That. E sempre que eles lançavam os singles não, os EPs, eles lançavam junto, faziam vídeos no Facebook de versões acústicas das músicas do álbum. Então os caras realmente fizeram um projeto tanto aqui. Tanto que o cantor da banda é esse cara aqui se você tá vendo no YouTube, é esse cara aqui no primeiro plano, meio quase careca, com uma tatuagem na testa. Ele é o cantor e líder da banda. Ele disse que esse projeto realmente é o projeto mais ambicioso que ele já fez e que se esse aqui fosse o último trabalho do The King's Blue, ele poderia morrer feliz. Então é um puta de um trabalho que o cara teve, assim, você vê que não é um álbum trivial, assim, que a banda quis fazer. E punk rock, 24 músicas, 1 hora e 9 minutos, acho que não dá pra não pensar no London Calling, do The Clash. E acho que a comparação é válida aqui, porque em 24 músicas o The King Blues passeia por punk rock bem britânico, com bastante coisa de The Clash mesmo, mas passeia pelo ska, passeia pelo reggae, passeia também por Celtic punk, punk céltico, digamos assim, folk punk. É um álbum super variado, super bacana, assim, cheio de ideias. Além de The Clash, posso citar também de referências The Specials, pelo ska, Rancid também pelo punk e pelo ska, Operation Ivy. Inclusive tem uma música desse álbum que não tá aqui nas que eu destaquei, mas a música Journey to the End of the East End. Se você conhece Rancid, você provavelmente já percebeu que é uma referência bem óbvia a uma música do Rancid, do And Out Come the Wolves.
a Journey to the End of the East Bay. E é uma das bandas que o cantor do King's Blues sempre reverenciou muito, o Operation Knife principalmente. Inclusive a letra da música do Rancid fala sobre os tempos de Operation Knife, do Tim Armstrong. Então é um álbum legal para você ouvir do início ao fim. Mas como eu gosto sempre de destacar alguma coisa, We Turn Into a Bomb é uma das minhas favoritas. É uma música que tá bem no início do álbum, é a segunda ou a terceira música, se eu não me engano. Tem um refrão maravilhoso. Be Ordinary também é muito boa. E Turn Off the Big Lights tem a vibe mais ska reggae que eu falei. Então fiquei muito feliz de descobrir essa banda, assim, é aquelas coisas que você descobre e você se pergunta: "Caraca, onde é que essa banda esteve a minha vida inteira?", porque é uma banda veterana, eles têm bastante coisa lançada já. Então vá atrás do A Monkey Could Do That, se você não conhece esses caras. Terceiro lançamento, agora vamos para os Estados Unidos, sempre tem que ter alguma coisa yankee na minha lista. É o primeiro EP do Cherub Chains, As Correntes do Querubim, eu acho que é essa a tradução. É o primeiro trabalho deles, eles têm uma demo antes, se não me engano, mas esse aqui é o primeiro EP. A banda achei divertido ler sobre como a banda foi formada. Foi basicamente a cantora, que eu não lembro o nome, ela falou com o namorado dela que queria formar uma banda. E aí o namorado comprou a ideia e aprendeu a tocar bateria por causa da banda. E aí depois ela também, conversou com um cara da academia que ela conhecia, que gostava de hardcore, para entrar na banda com eles e assim foi formado o Cherub Chains. O som deles é aquele hardcore metálico que a gente chama. Então é uma banda de hardcore que sabe fazer bons riffs de metal, para tentar resumir o conceito. Eles me lembram muito, po justamente por esse som, o Goat, que foi uma banda que meio que passou como um cometa nos últimos 5 anos, eu acho. Eles apareceram, lançaram poucas coisas, causaram um puta de um frisson na cena e acabaram. E eles são pra mim o melhor exemplo desse hardcore absurdamente pesado, com uma guitarra absurdamente boa, assim, de distorção. É, e todos os caras da banda citam como uma das influências, ou a maior influência do Cherry Chains, a banda Archangel. Archangel com K, tá? Não é com CH. Que é uma banda belga do final dos anos 90, início dos anos 2000. Que era uma banda que eu nunca tinha ouvido falar, pra ser sincero. Mas aí eu fui ouvir, pra conhecer, um álbum de, qual é o nome? Hope Dies with Overdose. É um título bem horroroso, assim. Mas fui ouvir de curiosidade pra tentar entender melhor o som do Cherub Chains. E, assim, encaixou, assim, faz sentido mesmo. O Arcade era uma dessas bandas de metallic hardcore, pra usar o inglês necessário, que sabiam fazer putas riffs que várias bandas de metal gostariam de fazer, mas dentro de um som de hardcore. É um EP, né, então é curtinho. Eu destaquei 3 músicas, mas assim, são 5, 6 músicas, então o EP inteiro vale a pena ser ouvido. É hardcore, então em 15 minutos você ouve ele todo. Acho que a vocalista, eu já falei isso, né, a vocalista é uma mulher e que é uma coisa que eu sempre acho legal, assim, sempre dá uma dinâmica diferente pro som da banda. O último lançamento que eu quero destacar com um pouco mais de detalhes, também é um EP, é o EP do Contain, uma banda canadense. O EP se chama Imitation of Progress. Esse é o segundo EP deles, o primeiro é de 2024, e eles têm uma sonoridade bem parecida com o Cherub Chains, também é um hardcore metálico. Esse EP ele começa com um breve dedilhadinho de guitarras, mas ele é logo seguido por uma puta de uma guitarra com uma distorção animal, assim, daquelas que você ouve e você faz aquela cara de nojo, assim, aquele meme de quando o riff volta mais pesado, e aí é um cara com uma cara de nojo no bom sentido. Então eles são muito bons de riff, que é uma impressão que eu tenho tido, assim, as melhores bandas fazendo riffs na atualidade são bandas de hardcore e não de metal, por pior que isso pareça, mas é a impressão que eu tenho. Eles são muito bons de riff e isso fica claro pra mim nesse EPzinho, que é bem curto. O que eu acho que eles ficam devendo é no vocal. É um vocal que
falta variação, assim, é só o cara lá berrando e tal. Acho que eles deviam ter alguma dinâmica maior de vocal. Nem que fosse um outro vocalista também berrando, mas em outro tom, assim, já daria alguma variação, alguma dinâmica mais legal para o som do Contém. E nos melhores dos mundos, quem sabe um vocal limpo também, deixando a coisa um pouco mais melódica também, talvez fizesse bem para o Contém. Mas é um bom EP ainda assim. Também, de novo, é um EP curto, então vale a pena ouvir todo. A música de abertura aqui foi a que eu descrevi rapidamente, Floods of Apathy. Essa que começa com um puta de um rifão e é um belo cartão de visitas do som do Contém. Tem vários outros lançamentos esse mês, como eu não quero que o vídeo fique longo demais, eu acho que ele já vai sair longo, tem 3 aqui que eu vou falar rapidamente. Um é o álbum do Lockstep, que é uma banda dos Estados Unidos, acho que é o primeiro álbum cheio deles. O nome do álbum é I Know What I Saw. O som deles é o que chamam de Doomgaze, é uma mistura de Doom com Shoegaze. Porque é basicamente a imagem que vem à minha cabeça é sempre uns carinhas indies, uns caras que não são do metal, e resolveram torar o som da guitarra da banda, assim, pra criar uma muralha sonora de distorção. E aí o vocal é aquele vocal mais indie, mais calminho, mas que tá sempre sendo engolido por uma avalanche de distorção. Então é um som incrivelmente calmo, assim, é uma muralha sonora, mas é um som gostoso, assim, relaxante. Eh, Tem uma banda ano passado que eu destaquei como uma das minhas favoritas que faz um som bem parecido, mas eu não vou lembrar nem a pau o nome dela agora. O segundo lançamento é o primeiro álbum do Mopar Star, acho que é Stars, na verdade, faltou um S aqui. O álbum é Official Researchers of the New Jersey, eu acho, NJ Devil. É o primeiro álbum cheio deles, eles têm um EP antes desse álbum. Coloquei aqui que é um power pop índio, mas se você lê indie e pensa em algo meio blasé, afaste isso pro Mopar Stars. O álbum é uma delícia, assim, ele é curtinho, nem meia hora ele tem, e ele é todo levado num ritmo calminho, assim, mais morno, digamos assim, super relaxado, gostoso, cheio de melodias fáceis. Tem guitarra bem presente, que é uma coisa que eu, em geral, gosto de ver uma banda indie, então um som super agradável. E o último lançamento é o segundo álbum do No Pressure. É o primeiro álbum deles foi um álbum que eu gostei pra caramba, e do que eu ouvi até agora desse segundo, o NP Style, eu acho que ele não será do mesmo nível do anterior. O No Pressure é um projeto do vocalista do The Story So Far, Parker, não lembro o sobrenome dele. E eles fazem um pop punk na veia do Blink, só que eles flertam muito mais com hardcore, então um pop punk mais acelerado. O que eu acho que é bom, que tira as partes um pouco irritantes do pop punk. Ele não é meloso demais, ele é acelerado, ele consegue ser grudento, mas sem ser pop demais, se é que faz algum sentido na minha descrição. E o Parker tem uma bela voz, assim, ela casa, o tipo de voz casa perfeito com o pop punk. Não é uma voz anasalada, irritante, que nem a do Tom DeLonge, e o cara tem sim, ele tem um range mesmo que chama atenção. Bom, feita a parte de lançamentos, vamos para a parte de aleatórios do mês. O que que eu ouvi que não foi lançado em julho? Primeiro é esse álbum ao vivo do Savatage, que apareceu esse mês no Spotify, foi lançado esse mês, né, foi lançado fisicamente inclusive, que é o Madness Rain from the Gutter. Se você conhece Savatage, você sabe que esse título mistura a letra do refrão de Hall of the Mountain King com Gutter Ballet. Esse show aqui gravado foi da época da turnê do Gutter Ballet, eles já estavam com o Chris Caffery na banda tocando guitarras, e é bem a fase em que a banda estava começando a sua transição, né, de uma banda antes mais direta de metal tradicional, para uma banda mais emotiva, com um som mais elaborado, mais progressivo, que é o que o Savatage viraria a partir do Gutter Ballet. Mas esse show aqui, porra, é a banda no auge, assim, brilhante.
Com o John, isso aqui obviamente ainda tem o John Oliva nos vocais, o que pra mim é um Savatage pra mim, o Savatage com um vocalista seguinte, o Zack, pra mim é uma sombra do que era esse Savatage aqui. Pra mim, o John é o vocalista que eu penso sempre quando eu penso na banda. E, pô, ele tem uma voz que eu acho que é meio subestimada até aqui. Não se fala dele como um dos melhores vocalistas do metal. Eu acho que ele deveria estar nessa conversa, que ele dá uns agudos inacreditáveis nesse show. Nos álbuns você já percebe isso, mas, ao vivo ele conseguia reproduzir aqueles berros, tipo de Sirens, por exemplo. É loucura os agudos que ele dá nessa música. O show, então, como eu disse, é sensacional se você gosta de Savatage. Tem todos os clássicos ainda da primeira fase mais pesadona: Sirens, Sit Beneath the Surface, Hall of the Mountain King, Devastation, tudo isso aqui, e já tem as primeiras baladas do Gutter Ballet. Tem When the Crowds Are Gone, alguma coisa assim. A música que tem parte da letra que eles iam utilizar em Believe depois. E como eu disse, pra mim isso aqui é o Savatage, a versão depois do Savatage, com o Zack nos vocais e também principalmente já sem o Chris Oliva. Pô, é um downgrade grande, assim, pro meu gosto. Principalmente acho que a falta que o Chris Oliva fez pro som deles, porque ele era um guitarrista que conseguia equilibrar as 2 coisas. Ele era um cara bom de riff pesado, mas ele foi desenvolvendo uma erudição, uma emoção com a guitarra dele, que ajudou também na evolução do Savatage. E aí o falecimento dele, a banda perdeu demais com isso. Esse show aqui, digamos, só não é melhor pro meu gosto, porque é da turnê do Gutter Ballet. Se fosse da turnê do Streets, que é o meu álbum favorito do Savatage, seria ainda melhor. O Streets pra mim é um descasso. Ele tem um clima que me lembra muito o The Wall do Pink Floyd. É uma obra-prima de prog metal. Não sei nem bem como definir o som do Savatage, né? Prog metal, heavy metal, hard rock, enfim. E esse lançamento acho que veio bem a calhar, talvez tenha sido proposital, né? Porque o Savatage no momento tá fazendo uma turnê pela Europa, né? Eles fizeram um show em Pompeia com orquestra, foi um show super cheio de pompa, perdão do trocadilho, Pompeia e pompa. Também fizeram um show no Wacken recentemente, então foi um mês bem Savatage por aqui. Próximo aleatório que eu ouvi muito esse mês foi essa banda da Suécia, o Adhesive. Será que é adesivo em inglês? Confesso que eu não sei. É uma banda que teve curta existência de 94 a 2002, mas eles voltaram em 2017. Não foi para ganhar dinheiro, mas para fazer shows de caridade, inclusive, e acabaram de vez em 2018 com um show de despedida. Mas nessa fase que eles realmente existiram, digamos assim, eles lançaram 3 álbuns, que são esses 3 aqui, um de 96, um de 98 e um de 2000. E também tem 2 EPs, além dessa trinca aqui. Se você gosta de punk rock bem anos 90, coisa tipo trilha sonora de Tony Hawk Pro Skater, Millencolin, Face to Face, o Adhesive é um puta de um som pra você curtir. E eles tinham um bônus, pra mim é um puta de um bônus, que eles tentavam fazer aquelas harmonias vocais bem de Bad Religion, que é uma das minhas bandas favoritas de punk, se não a minha favorita. Então qualquer banda que tente usar coisas de Bad Religion sempre terá um ponto a mais pro meu gosto. Esses 3 álbuns eu acho os 3 bastante bons, ouvi muito eles esse mês. Eu acho que os 2 primeiros são um pouco melhores, o Sideburner e o From Left to Right. A julgar pelas músicas mais tocadas do Spotify, eu acho que o Sideburner é o que acabou virando mais clássico da banda, mas não sei, eu cheguei tarde, digamos assim, para conhecer o som do Adhesive. Desse primeiro álbum, Sideburner, eu destaco muito Nothing Is Won. Do segundo, From Left to Right, gosto muito de Your World of Noons. E o terceiro e último álbum da banda, We Got The Beat, ele é o mais fraco, mas ele talvez tenha a minha música favorita do Adhesive, que é a música Uphill Struggle, que é uma puta música punk. Então e eles são da Suécia, né, assim,
Eu achava que punk na Suécia era só melancólico, mas sempre tem coisas novas para nós descobrirmos. E fechando as aleatoriedades do mês, foi esse álbum aqui do Meralder, o Master Killer de 1995, que é um desses clássicos do gênero do hardcore anos 90 de Nova York, mas que eu nunca tinha parado para ouvir. Um monte de banda que eu curto, bandas mais novas, citam Meralder sempre como uma influência. Sempre quando falam de hardcore anos 90, falam de Agnostic Front, Madball, Cro-Mags, e sempre falam também do tal do Meralder, que eu nem sei se eu tô pronunciando corretamente o nome. E aí, finalmente, eu fui ouvir esses caras esse mês. Não sei por quê, por que eu fui ouvi-los, mas de alguma forma eles acabaram parando, nas minhas audições. Esse álbum aqui, eles acho que eles só lançaram 2 álbuns, esse e mais um, e esse cara aqui é o que fez o nome da banda. Ele foi produzido pelo cara do Cro-Mags, inclusive, e foi lançado por uma grande gravadora de metal, não lembro qual agora, acho que Century Media talvez, acho que foi. Eh, Cara, se você gosta desse hardcore anos 90 que flertava muito com metal, fez todo sentido na minha cabeça, porque falam tão bem do Master Killer. É um puta do álbum, é aquele tipo de música que você ouve e sente vontade de arranjar briga na rua, de entrar numa gangue. Porra, é um álbum pra fazer desgraça, assim, muito pesado, cheio de riff brutal, mas com aquele groove que é uma coisa que eu sempre prefiro, não gosto de riff rap, tem que ter um certo groove, e o Meralder fez isso brilhantemente no Master Killer. Então se você, como eu, nunca parou para ouvir o som desses caras, vale a pena para entender por que ele é tão falado por outras bandas. Assim eu fecho mais uma edição do Andei Ouvindo. Se você gostou, se inscreve no canal se até hoje não está inscrito, ou segue no Spotify, não sei se é seguir, mas enfim. Comenta aí o que você andou ouvindo de lançamentos esse mês, que eu deixei passar, e até o próximo vídeo ou episódio.